Se essa mensagem chegou até você, não é por acaso, é porque essa mensagem precisava chegar até aqui. E eu disse precisava porque talvez você tenha ignorado todos os sinais da sua vida que tenham te levado a esse momento, e esse seja o momento propício para você escutar o que você precisa escutar agora nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre livramento e como às vezes as coisas que a gente mais se apega são as coisas que nos impedem de viver a vida que a gente tanto deseja e merece. E o título é A Verdade Dura que Ninguém Quer Ouvir, porque muitas vezes a gente bate a cabeça e escolhe seguir em situações que a gente sabe, no fundo, a gente sabe que não era pra gente estar ali. A gente ignora conselhos dos nossos pais, e a gente ignora conselhos dos nossos amigos, e a gente continua naquela situação. A gente só finge não ver os sinais, mesmo quando eles estão escancarados na nossa frente. E tudo isso pra gente tentar manter algo que na realidade a gente sabe que não tá bem certo, a gente sabe que não é o caminho, mas a gente tenta manter ali, né? Por quê? Porque o ser humano é teimoso, ele quer provar pra Deus e pro mundo que ele tá certo, que ele fez a escolha certa e que ele não vai sair daquele lugar de jeito nenhum. Só que na realidade, você só tá enganando a si mesmo, a si mesma. Antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Helena Racha, sou atriz e psicóloga, seja bem-vindo ao canal. E é isso, mande esse vídeo para algum amigo se ele te ajudar ou se achar que alguém precisa escutar isso, essa dura verdade. Vamos lá, há muito tempo atrás eu desenvolvi a seguinte convicção: se algo não serve para mim, se algo não é pra estar na minha vida, é melhor que esse algo seja arrancado pela raiz. Eu sei que parece brusco, mas é verdade. Se existe uma erva daninha no meu campo, é melhor que ela seja cortada pela raiz antes que ela contamine todo o resto da plantação. E desde que eu desenvolvi essa convicção, eu oro para que todas as coisas que estão me atrapalhando, mesmo as coisas que eu não percebo, sejam retiradas da minha vida. E eu vou te dizer, não é um processo fácil. Eu sei que parece muito fácil, tipo, só retira da minha vida e deu, mas é que às vezes a gente se apega a coisas. Às vezes a gente sabe que determinada coisa não era para estar na nossa vida, mas a gente se apega a elas. E desapegar delas se torna extremamente difícil. Mesmo quando a gente tem consciência de que algo não nos faz bem, às vezes é muito difícil desapegar. Um exemplo muito claro disso é a área dos relacionamentos. Todo mundo já passou por isso, ou quem não passou vai passar, provavelmente vai passar, mas acontece muito isso, gente. Aquela dificuldade de desapegar de um relacionamento que no fundo você sabe que não é pra ser seu. No fundo você sabe que não é a melhor coisa estar ali, mas você não tem forças pra sair ou pra desapegar daquela pessoa, mesmo que seja um amor idealizado. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você? Não mente pra mim, eu sei que provavelmente isso já aconteceu com você. Não mente. Às vezes você tá com uma pessoa, você sabe que o relacionamento não tá bom, você e aquela pessoa sabem que é a hora de ir embora, mas você insiste em querer fazer dar certo. Quem nunca? Mas a dificuldade de se desapegar de uma situação que a gente sabe que não serve pra gente não acontece só em relacionamentos. Pode ser um emprego, pode ser um vício, pode ser um hábito que você não consegue largar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E talvez seja por isso que esse vídeo chegou até você. Mas por que isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de desapegar de situações que no fundo a gente sabe que não são boas pra gente? Bom, isso pode acontecer por vários motivos diferentes. Nesse vídeo eu vou explorar esses motivos e vou mostrar pra vocês por que no final das contas eles não fazem sentido. E por que você deveria parar de se apegar a raciocínios equivocados da sua mente que te fazem parar de enxergar a realidade. Talvez você se sinta infeliz na situação em que você está, mas o medo do desconhecido fale mais alto. Mesmo sofrendo, a segurança do que é familiar te faz ficar. Mesmo sendo ruim, é confortável, justamente porque é familiar. E isso é melhor do que se arriscar e sair pro incerto. Eu tenho uma amiga que estava passando exatamente por isso. A situação estava horrível no relacionamento que ela estava, porém o medo de sair daquele relacionamento era maior do que o desconforto que ela estava sentindo dentro daquela relação. Então ela permaneceu naquele relacionamento muito tempo, muito mais tempo do que ela deveria, até ela conseguir criar coragem e sair. Talvez essa dificuldade de desapegar venha da esperança de que um dia as coisas possam vir a melhorar. Muitas pessoas acreditam que com o tempo, com esforço, as coisas vão mudar, mas cultivar essa crença às vezes pode fazer com que você fique estagnado ou estagnada. No caso de um relacionamento, é muito comum que a pessoa está com um parceiro, né, e ela tenha esperança de que o relacionamento mude como era anteriormente, nas fases do início do amor. No trabalho, a mesma coisa. Às vezes você tá num ambiente tóxico, mas aquela esperança da promoção, de que um dia as coisas vão ser melhores, acaba tomando conta da sua mente. Você acredita que um dia aquele chefe que te menospreza vai parar de fazer isso e que aquela promoção vai vir.
Só que às vezes ela nunca vem. Às vezes o parceiro nunca muda. E às vezes você vai ficar naquela situação pra sempre se você não fizer alguma coisa pra mudar. Se você tá se apegando a essa situação porque você tem medo de explorar novas oportunidades ou porque você tem a esperança de que um dia vá mudar, as coisas vão se tornar diferentes, você está bloqueando a sua vida pra novas oportunidades que podem ser as melhores da sua vida. O fluxo da vida, isso é uma coisa que eu aprendi, ele precisa ser natural. E quando a gente força algo a permanecer, quando a gente sente que a gente tá com essa energia de forçar algo, as coisas deixam de ser naturais. O fluxo da vida é interrompido e você acaba impedindo o processo natural de renovação. Quando você decide manter algo na sua vida, esse algo que não era para estar mais na sua vida, você está ocupando espaço de algo que era para ser novo, era para ser melhor do que o que você está vivendo. Eu gosto muito do símbolo da fênix para ilustrar esse processo de renovação. A fênix é uma ave que ela vive por um longo período, mas quando chega o momento certo, ela se destrói, ela se autodestrói e ela renasce com as novas plumas, com uma nova pelagem, né, com uma nova, pena. E quando ela morre, ela não se desfaz completamente. Ela ainda mantém as cinzas, que é o que vai dar vazão a esse novo retorno dela. Então esse ciclo de morte e renascimento é uma representação da nossa própria vida. Quantas coisas a gente às vezes tem que deixar morrer para que o novo possa emergir. A fênix, ela não se apega ao que foi, ao que deixou, ao que teve fim. Ela se apega ao novo, à possibilidade do novo. É muito interessante esse arquétipo de transformação na nossa vida. Às vezes a gente precisa deixar morrer para que o novo possa surgir. Talvez você não esteja conseguindo se desapegar dessa situação porque você está experimentando o que os psicólogos chamariam de falácia do custo irrecuperável. O que é isso? Esse viés faz com que as pessoas continuem investindo tempo, recursos, numa situação, numa pessoa, mesmo que essa situação, a pessoa esteja fazendo mal, né, pra elas, simplesmente porque elas já investiram muito tempo e recursos nessa pessoa, nessa situação. A gente já tá há 5 anos juntos, eu não posso desistir agora. Ou, agora que eu já tô há tantos anos na empresa, ou agora que eu investi essa quantidade de dinheiro no meu negócio, agora eu não posso desistir. Eu mesma passei por isso quando eu decidi mudar de carreira. Eu pensei, eu passei tantos anos estudando teatro, por que eu vou mudar agora, né? Por que seria uma boa atitude mudar agora, depois de tanto tempo que eu estudei? Muitas vezes os custos irrecuperáveis, eles não podem ser recuperados. Então, aquele relacionamento talvez não mude, aquela promoção talvez nunca chegue, aquele tipo de trabalho, se ele não é condizente com seus valores e com o seu propósito, com o que você deseja para sua vida, ele não vai mudar muitas vezes. Então, o fato de você ter investido tempo ou recursos, isso não significa que seja uma decisão sábia você continuar naquele local, se ele não está te fazendo bem. Entenda que a gente muitas vezes não tem a resposta para tudo, a gente não tem como saber e prever o futuro. A gente tem como fazer a decisão baseada no que a gente está sentindo no momento. Isso também não significa que você tem que ser impulsivo ou impulsiva, não é sobre isso, mas é importante que você verifique o que você está vivendo no momento e não se apegar ao passado, o quanto você já investiu, quanto você já se dedicou, porque isso muitas vezes vai fazer você ficar preso a uma situação que não te convém mais. Imagina que você comprou o ingresso caro para um evento, mas você chegou lá e você percebeu que aquele lugar não te faz bem, você se sente mal, você só quer ir para casa, você não tá bem lá. Você vai ficar naquele lugar só porque você pagou um preço alto pelo ingresso? Algumas pessoas considerariam ficar naquele evento mesmo que elas estejam se sentindo mal. Mas não é lógico você permanecer numa situação que tá te fazendo tão mal assim, entende? Então, falácia dos custos irrecuperáveis é importante você se atentar se não é o seu caso. Muitas vezes essa dificuldade de se desvincular de uma pessoa, de uma situação, tem a ver com outras questões. Por exemplo, a sua situação emocional com essa pessoa pode ser ruim, mas o vínculo que vocês têm é muito forte. Muitas vezes vocês têm memórias boas do passado, isso faz com que você diminua as dores que você está sentindo no presente. Talvez você não consiga se desvincular dessa pessoa porque existe uma dependência emocional, financeira muito forte atrelada a ela. Quem sabe você se tornou viciado nessa situação por conta de alguma dinâmica do seu passado, de algum trauma seu, então isso é muito comum de acontecer. Por exemplo, a gente se vincula, a gente costuma se apegar a situações em contextos que foram familiares com os nossos, então costumo dizer, já ouvi essa frase, é muito boa, a gente não procura o que é saudável, a gente procura o que é familiar. Então se o que é familiar para você é um ciclo de abusos, um ciclo de exploração, coisas ruins, a tendência é que você se vincule a pessoas, a situações que te deixam exatamente dessa mesma forma. Você vai se sentir confortável nessa situação, mas não porque essa situação é saudável ou boa pra você, é porque você é acostumado com essas dinâmicas. Então é muito importante você perceber se não é um trauma que te mantém preso a essa pessoa ou situação. Então,
por último, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse seja um sinal pra você perceber. Talvez você esteja se apegando a uma situação, uma pessoa que não faz mais parte da sua vida, que não era mais pra estar com você. É muito importante que você pondere sobre isso, não tome também uma decisão impulsiva, esse não é o intuito do vídeo, mas te fazer refletir. Será que a situação que você está é a situação que você merece, que você deseja estar? Ou você tá se apegando a ela por alguma dessas outras questões que eu falei no vídeo? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo. E é isso. Se inscreva no canal e mande esse vídeo pra alguém que precisa escutar isso.